dessa Semana Jovem. Amém? Então abra seu coração, os pais que estão presentes, as demais pessoas vão atentar para o que vai ser ensinado e vão poder transferir aos seus filhos, ou vão poder dar uma compreensão melhor para os seus filhos. Então fique atento os pais, os filhos. E é algo bem para jovem. Por que, pastor, se é tão jovem assim, por que o senhor disse de 30 anos para baixo? Porque tem pessoas com 30 anos de idade física, mas mental é 15. Então por isso que a gente não dá para avaliar uma pessoa só pela idade. E algumas pessoas são muito deficientes, e eu acredito que até 30, dependendo do caso, ainda tem conserto, né? Dependendo do caso, né? Segundo as escrituras, pau que nasce torto, Jeová endireita, é tranquilo. Então por isso que eu disse, mas na verdade vão ser mensagens destinadas bem para jovens mesmo, para adolescentes e para pessoas não tão providas de maturidade. Eclesiastes capítulo 10, se você abriu, Eclesiastes capítulo 10, no verso 16, diz assim: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor, eu te louvo e eu te bendigo por esse dia e pelo privilégio, Senhor, de fazermos essa Semana Jovem, semana que vão ser ministrados temas voltados para a juventude da igreja, Senhor. Por isso libera da graça gloriosa e abundante para conformar esses jovens à imagem de Cristo, para fazê-los crescer em santidade, conhecimento bíblico, para moldar os seus caráteres segundo as Escrituras e as grandezas da sua glória. Senhor, que o teu Espírito e a tua soberania tome as rédeas dessa semana e seja ministrado sobre eles graça e a verdade das Escrituras, para que sejam a próxima geração bíblica, idônea, santa, pura, que não venha se vender, nem se corromper, nem se comprometer com os pecados dessa geração. Que o temor do Senhor venha sobre nós, em nome de Jesus, amém. Presta muita atenção. Esse texto que eu li de Eclesiastes foi pronunciado por Salomão, o homem mais sábio da terra. Ele vai dizer: ai de ti, ó terra, ai de ti, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam de manhã. Ai da terra, ai do estado, ai da nação, ai do reinado, ai da família que tem na sua liderança uma criança. O que ele está querendo trazer aqui? Que tem determinadas situações que não podem ser, determinados cargos, determinadas responsabilidades e obrigações que não podem ser executadas por crianças, porque uma criança ou um jovem, que o texto do hebraico dá a entender jovem também, ele não tem condição, ele não tem maturidade, estrutura emocional, capacidade, bagagem, alicerce para liderar uma nação, para liderar uma família, para liderar uma empresa, para liderar uma igreja. E quando isso ocorre, a palavra ai é um oráculo de maldição. Ai de ti, ó terra, maldita serás, estarás em péssimas mãos, será comprometido. Ai de ti, terra, cujo rei é uma criança. Não, ele não está dizendo só o fato de estar sobre o reinado uma pessoa de 10, 12, 15 anos, mas ele está dizendo de uma pessoa que já tem idade, mas que ainda se porta como uma criança, cujos príncipes se banqueteiam de manhã, ou seja, os príncipes se banqueteiam na hora errada, não tem capacidade, não tem autocontrole, não tem sensatez, não sabem lidar com a responsabilidade e com a autoridade que lhes foi legada.
Então ele está dizendo que é uma maldição quando crianças lideram a nação, o Estado, o reino, a igreja, ou qualquer coisa que exija responsabilidade. Então, ai de ti, ó terra, cujo rei é uma criança. E por que eu iniciei abrindo esse texto? Porque nós estamos vendo uma sociedade, uma cultura, que faz de tudo para que a nossa juventude não amadureça, para que a nossa juventude permaneça criança, para que não se desenvolva intelecta, espiritual, psicologicamente. É uma geração, é uma sociedade, uma cultura que não quer formar homens. Ai de ti, ó terra, cujo rei não é homem. Poderia ser isso o que Salomão está querendo dizer. E o que acontece? Independente da idade, do tempo, nós estamos vendo que as pessoas não estão se desenvolvendo, os jovens não estão amadurecendo, as meninas não estão se tornando mulheres, e os rapazes não estão se tornando homens. Consequentemente, mesmo depois de ter passado dos 20 anos, 25, 30, 40, eles ainda são crianças. E ai da terra que eles governarão, ai das famílias que eles liderarão, ai dos empreendimentos que eles estarão à frente. Por quê? Porque apesar do tempo ter passado, eles não se desenvolveram, não amadureceram, não viraram homens, não viraram mulheres. E você está vivendo nessa geração, a última atual, uma geração, uma cultura, uma sociedade que faz de tudo para fazerem os jovens, ou fazer com que os jovens permaneçam pirralhos, com que não se desenvolvam, com que não se amadureçam. E por isso você tem visto o caos que está a nossa sociedade moderna, porque os reis delas são crianças. Os pais de famílias hoje são crianças. Os profissionais são crianças. Os chefes de estado são crianças. Essa nova geração que está fresquinha aí não tem se desenvolvido, não tem amadurecido. Isso também tem ocorrido dentro da igreja. Cristãos que já atingiram certa idade, mas ainda não amadureceram, não tiveram sua formação psicológica, emocional, a sua formação mental concluída. E isso é um caos para a sociedade, isso é um caos para a igreja. E segundo as Escrituras, nós temos que corrigir isso. Por isso foi marcada essa semana, para trabalhar para a sua formação, para o seu amadurecimento, para o seu crescimento intelectual, emocional, psicológico e principalmente espiritual, para que você seja, segundo as Escrituras, um homem bíblico, uma mulher bíblica, no mais alto grau da palavra. Então eu gostaria que vocês abrissem o coração e se submetessem ao que vai ser ensinado esses dias, porque vocês são os substitutos dessa geração que está aí. Vocês são a próxima geração de pais, de mães, de líderes, de pastores, sacerdotes, empresários ou profissionais que essa nação vai receber. E o que mais essa nação tem necessidade não é de pirralhos nem de menininhas. Ela necessita de homens e mulheres formados, sóbrios, maduros, capazes e competentes. E a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade, necessita de homens. O caos que a nossa cultura, o caos que a nossa sociedade tem se afundado é devido à falta de maturidade, a falta ou a má formação das pessoas que estão à frente, formação débil, precária.
precária. Você, se não trouxe, eu quero que todos esses dias traga Bíblia, papel e caneta. Quero que você anote tudo que vai ser escrito e ensinado nesse lugar. Provérbios 22:6 diz assim: ensina o menino o caminho que ele deve andar, e ainda que crescer, não se desviará dele, ou não se esquecerá dele. Mais uma vez, Salomão está dando um conselho importantíssimo. Ele está dizendo: ensina o menino o caminho que ele deve andar. Esse termo menino no hebraico dá a entender criança, moço e jovem. E por que ele está dando esse conselho nesse período de tempo? Porque ele está dizendo assim: o período da juventude, da infância e juventude, é o período que o ser humano está em formação. Ele está agregando valores, ele está em formação psicológica, emocional, física, mental. E é nesse período que deve ser ensinado princípios que ele jamais vai esquecer. Está dizendo: ensina o caminho que o jovem deve andar, e quando se desenvolver, ou quando crescer, chegar na idade adulta, madura, ele levará consigo todo aquele conhecimento que você inseriu a ele. Então, tirado desse texto, eu estou falando a jovens, eu estou falando a crianças, eu estou falando a muitos aqui que ainda estão em formação, que não completaram a sua formação, e nós vamos ensinar princípios a você para ajudar na sua formação, para que quando você crescer, chegar na idade madura, você não se aparte deles, para que o seu crescimento e a sua formação sejam completas e perfeitas. Então aprenda, ainda há chance, ainda há esperança para você, jovem, porque você ainda está em formação. E se você até então teve uma formação deficiente, precária, ainda há condições de corrigi-la, ainda há condições de expurgar o mal que você recebeu e substituí-lo pelo conhecimento, pelo conteúdo saudável e correto, porque você ainda está em formação. E segunda palavra, ensina agora, nesse período, porque quando crescer, se lembrará dele, usufruirá dele, aplicará todo esse ensinamento que vai aprender agora na formação, na idade adulta. Tito capítulo 2, verso 6, vamos abrir todos lá, Tito 2, 6. Tito 2, verso 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. A palavra moço também se aplica aos jovens. Presta muita atenção para você aprender aqui. Essa é uma carta do apóstolo Paulo a Tito. Ela é uma carta pastoral. E o que essas cartas pastorais escritas pelo apóstolo Paulo, elas contêm? Elas vão tratar dos problemas e dos interesses eclesiásticos da igreja. Então são conselhos, advertências, direções que Paulo está dando para as igrejas, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Colosso, para a igreja de Tessalônica, para a igreja de Filipos. Então são epístolas que dão princípios pastorais. E ele vai aqui nesse capítulo dar conselhos e princípios para mães, para pais, para idosos, princípios para eles obedecerem e seguirem, e também para os jovens. Aí ele vai dizer: semelhantemente, de igual modo, os jovens, ou seja, Deus está mostrando com essa passagem que há princípios bíblicos para a conduta do jovem. Deus está mostrando que nas Escrituras há princípios para a conduta dos jovens, há princípios específicos para os jovens, e eles devem ser acatados. Semelhante ao que? A lista que Paulo está nomeando a Tito. Olha, as crianças, olha, os idosos, as viúvas,
tem princípios para cada um deles, e semelhante também aos jovens. Então, jovem, há princípios para você. Você não está desguarnecido, andando à deriva como pensa. Você não deve estar desguarnecido nem andando à deriva. Você deve se atentar que há princípios. E quais são esses? E qual é esse? Exorta-os, admoesta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Todas as coisas, para que os jovens na sua conduta sejam criteriosos. Essa palavra quer dizer sérios, sensatos e equilibrados. Paulo está dando uma direção para Tito ensinar aos jovens, para que eles sejam criteriosos. O que é ser criterioso? Sensatos, moderados, equilibrados, contidos, sérios. Por que ele dá essa direção? Porque ele sabe que esse período da vida de um homem é um período marcado por inconstância, inconsequência, compulsão, histeria. É um período que o homem é volúvel. Então o conselho para essa geração é que ela seja séria. Exorta os jovens para que em tudo, todas as coisas, na sua conduta sejam sérios, sejam sóbrios, sejam moderados, sejam equilibrados. Por quê? Porque essa idade é a época que nós tendemos a ser desequilibrados, inconstantes, inconsequentes. E Provérbios 22:15 diz assim, talvez você pode até não gostar: a tolice está ligada ao coração do jovem. Por que Paulo dá essa instrução para Tito? Porque gente dessa idade costuma ser tolo. Tolo quer dizer insensato, quer dizer estúpido. Insensato, tolo, nécio. Então essa época da vida, o que está no coração da juventude muitas vezes é insensatez, falta de bom senso, tolice, estupidez. Muita gente dessa idade é estúpido, é tolo, é insensato, é incoerente. Então Paulo vai dizer, olha, já que a tolice é abrigada no coração dos jovens, então ensina os jovens a não serem tolos, a serem sérios, a serem moderados, porque isso ocorre na nossa vida. E quais são as duas marcas do jovem? Eles são inconsequentes e inconstantes. É isso que é abrigado no coração do jovem. O que são inconsequentes? Não medem as consequências. É comum desse período vocês serem irresponsáveis, inconsequentes, não medem as consequências. Não medem as consequências. E se isso não for corrigido nesse período, teremos adultos inconsequentes, adultos insensatos, adultos tolos, adultos estúpidos, porque a estupidez é abrigada pelo coração do jovem. E se o jovem não amadurece, não deixa de ser jovem, lá estará no coração dele a tolice. Então, a característica, Tito fala para os jovens serem moderados. Por quê? Porque eles são muito inconsequentes, eles são irresponsáveis, eles não sabem se pronunciar, tomam decisões precipitadas, eles são afoitos. Por quê? Porque é comum do tempo deles, é comum do imaturo, é comum daquele que não cresceu, é comum do jovem ser inconsequente. Inconsequência denota irresponsabilidade. Com certeza, se você está aqui, já tomou muitas atitudes impensadas, irresponsáveis. Comprometeu dinheiro, comprometeu família, comprometeu relacionamento, comprometeu a fé, comprometeu emprego,
comprometeu a escola, fruto do quê? Da tolice que está abrigada no teu coração, que te faz ser inconsequente, irresponsável. É marca de um jovem. O jovem não tem regularidade, irresponsáveis e inconstantes. O que é inconstante? Ausência de constância, facilidade de mudar de opinião, variação nos seus pensamentos e sentimentos, não são sólidos, desistem facilmente. Outra marca que é abrigada no coração do jovem, que é a característica deste período, são inconstantes, falta de constância, solidez, objetividade, opinião definida. É comum dos jovens começar um projeto e não concluir. É comum dos jovens eles mudarem de opinião facilmente. Aquilo que é verdade hoje, amanhã já é mentira. É comum a inconstância, a ausência de constância. São variáveis, não são sólidos e desistem facilmente. A mesma coisa, se isso não for corrigido na sua formação, serão adultos inconstantes, líderes que desistem, líderes que são influenciados e mudam de opinião facilmente, líderes, adultos, pais que não têm solidez, que não têm propriedade nem autonomia naquilo que professam acreditar. Isso é terrível. Isso é terrível. E se você vê um adulto, um pai, um líder que tem essas características, provavelmente ele não se desenvolveu, ele continua brigando a tolice no seu coração, a insensatez, ele é inconsequente e irresponsável, não sabe tomar decisão, não sabe medir as palavras, não sabe controlar o seu emocional, é desequilibrado, não tem senso de responsabilidade familiar, profissional, espiritual e ministerial. Consequente. Ou ele é inconstante. Transtorno bipolar, já viu? Fala de bipolaridade, polaridade, quente ou frio. Inconstante no humor, inconstante na profissão, inconstante na opinião. É comum do jovem. Um dia ele ama uma coisa, no outro dia a mesma coisa que ele ama ele odeia. Inconstante. Um dia ele está convicto de tal fato, outro dia ele deixa simplesmente estar inconstante nos seus credos, inconstante nas suas convicções. E isso é o que? Marca de um neófito, de um jovem. Então, é mais ou menos isso a marca e o perfil de um jovem. A tolice é abrigada no seu coração. Mas essa semana foi marcada para ensinar o jovem e ajudá-lo na sua formação, a ele ser, para que ele venha a ser um cristão maduro. Por isso nós vamos usar esse texto de Provérbios. Ensina o jovem, o menino ou a criança, o caminho que ele deve andar. Ensina princípios a ele, nesse período da vida, porque quando ele crescer, ele aplicará esses princípios na sua vida. Então ele amadurecerá conforme os padrões bíblicos. Ele terá um crescimento físico, intelectual, acadêmico, psicológico, emocional, familiar, saudável.